E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós estamos aqui com os alunos do primeiro ano, né? E o conteúdo que nós estamos abordando é o conteúdo da Química Geral. Nesse primeiro ano, vocês notaram que nós estamos basicamente conceituando como que a matéria é estruturada, ou seja, a composição dela, que no caso são os átomos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse conceito de átomos e de moléculas, para a gente poder entender como que foi formulado, como que esses cientistas chegaram nesses conceitos, né? Que nós temos aí que a estrutura da matéria ela é composta por átomos. A gente observou que esse é um pensamento que já vem desde a Grécia Antiga. Mas como que houve essa evolução do entendimento de um átomo, do entendimento de substâncias, para a gente poder chegar no entendimento de moléculas, é o que nós vamos estar abordando na aula de hoje. Por isso que nós vamos fazer uma breve revisão do que vocês já viram sobre como surgiu o conceito de átomo, e depois nós vamos falar de grandes cientistas que contribuíram para a gente consolidar o nosso conceito de moléculas. Então vamos lá para a nossa aula de número 11. Nós vamos abordar com mais profundidade os modelos atômicos, mas na aula de hoje é interessante a gente entender esse primeiro modelo, que é a teoria atômica de Dalton. Como que ele chegou nessa teoria, quais são os principais postulados que ele definiu, para a gente depois entender por que houve algumas contradições e por que foi necessário a evolução desse pensamento, né, dessas teorias. E a gente finaliza abordando o conceito de molécula, como que ela surgiu e a importância dela para o conhecimento científico. Primeiro ponto, a gente viu que a natureza corpuscular da matéria é algo antigo, né? Que já vem sendo estudado muito antes de Cristo, lá no século V, onde nós temos duas figuras importantíssimas, que é o Demócrito e Leucipo, que eles expressavam a crença de que todas as transformações que ocorrem na natureza explicam-se com base na existência de pequeníssimos corpúsculos, que são partículas que eles chamavam de átomo. E você já sabe que átomo, ele tem ali o significado de indivisível. Então ali, no século V a.C., já se tinha esse pensamento que tudo que existe, ou seja, toda a matéria, era composta por partículas pequeníssimas, muito pequenas, que eles chamavam de átomos porque eles acreditavam que era a menor parte que compunha a matéria. Então ela seria indivisível, não conseguiria do átomo obter partículas ainda menores. Então ali já surgiu esse conceito. E esse conceito ele foi retomado por Dalton. Dalton foi um cientista importantíssimo dentro da estruturação dos conceitos do nosso modelo atômico, porque ele trouxe o que a gente chama de química moderna, onde ele trouxe pesquisas, observações e estudos importantíssimos para a formulação da teoria atômica dele. E a gente vai observar que a teoria atômica de Dalton, ela tem muita relação com essa teoria já de Demócrito e Leucipo, porque eles também abordam esse conceito do átomo como uma coisa indivisível, ou seja, a menor parte que compunha toda a matéria. Vamos lá para a gente conhecer um pouquinho sobre a história de Dalton? Dalton viveu entre 1766 e 1844 e ele marcou o início da era moderna da química. Ele formulou uma definição precisa dos átomos e suas hipóteses acerca da natureza da matéria. Dalton ele se baseou na lei da conservação das massas, vocês já viram essa lei, né? E em suas próprias experiências. Em 1808, ele remontou a ideia original dos gregos, afirmando que tudo era constituído por pequenas partículas denominadas átomos. E aí ele elaborou a primeira teoria
atômica. Então, vamos lá. O que é o tema da aula de hoje? Átomos e moléculas. Então, Dalton, enquanto cientista, ele foi um dos primeiros a estudar a composição da matéria propondo uma teoria atômica. O que ele fez? Ele saiu coletando várias amostras do ar pela Inglaterra, de diversos lugares, e observou que ares, né, o ar de lugares diferentes, sempre tinha a mesma composição. E que essa composição, ela corria sempre na mesma proporção. Então, ele observou essa situação e começou a estudar em cima disso, propondo sua teoria e os seus postulados. Então, se o ar sempre é composto pelas mesmas substâncias na mesma proporção, ele observou que isso estava de acordo com a teoria da conservação das massas, tanto de Lavoisier quanto da proporção bem definida lá, que é a lei de Proust. Vocês lembram, né? Então, foi baseando nesse estudo que ele montou toda a sua teoria atômica, né? Muitos sabem que o Dalton, ele foi um cientista muito importante na época, também estudou algumas situações que tem uma doença que tem até o nome dele, que é o daltonismo, porque ele já tinha, né, e começou a estudar essa situação, então ele é uma figura importantíssima. E a partir desses postulados do Dalton é que a gente, de fato, tem o que nós chamamos de química moderna. Então, aqui nós vamos começar a entender quem é esse átomo que Dalton apresenta. Vamos lá? Então, embora Dalton não estivesse diretamente ciente das ideias de Demócrito e Leucipo, suas próprias conclusões sobre a natureza da matéria foram consistentes com alguns princípios fundamentais dessa teoria. Primeiro, a ideia de átomo como unidades indivisíveis, ou seja, que a gente fosse dividir na matéria em várias partes menores e ia chegar num ponto que eu ia chegar numa partícula tão pequena que ela não se dividiria mais. Então, a ideia de Dalton de que o átomo é uma unidade indivisível, ela vai de acordo com a teoria de Demócrito e Leucipo, que enfatizou a ideia de que a matéria é composta por partículas indivisíveis, e eles foram os primeiros a dar o nome de átomos. Essa noção foi fundamental para a teoria de Dalton, que também propôs que os átomos eram unidades fundamentais da matéria e que quando a gente chegaria neles, a gente não poderia dividi-los mais. Lei das propriedades combinatórias. Tanto a teoria de Demócrito quanto a teoria de Dalton enfatizam a importância das leis que regem a combinação dos átomos na formação dos compostos, que descrevem como os átomos se combinam em proporções fixas para formar substâncias químicas. Então, é aquilo que a gente falou. A substância água é formada por um único tipo de molécula, que é as moléculas H2O. E elas sempre vão se combinar nessa proporção fixa. Um átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio. Quando eu tenho várias moléculas com essa mesma configuração, eu tenho a substância água. Mas, se eu fujo dessa combinação, dessa proporção, e tenho, por exemplo, algo semelhante, mas não igual, H2O2, eu já não tenho água. Aqui já é um peróxido de hidrogênio. É uma outra substância. Então, as substâncias, elas apresentam combinações em proporções fixas, tá? E é isso que vai diferenciar uma da outra e vai garantir as suas propriedades. Então, aqui, o átomo de Dalton ficou como, de fato? A partir da observação que ele fez do estudo do ar atmosférico da Inglaterra e muitos outros experimentos, ele propôs algumas situações que nós chamamos de postulados, onde ele observou não só a estrutura do átomo, porque para ele o átomo ele já era a menor parte. Então ele estudou as combinações, como esses átomos formavam elementos, como esses átomos formavam compostos,
formavam moléculas e substâncias. Então, ele estudou essas combinações e trouxe para a gente alguns postulados que hoje já foram alguns refutados e tem alguns que ainda valem até os dias atuais. Vamos lá para a gente conhecer os nossos postulados aí, as definições de Dalton. Primeiro ele diz: os elementos são constituídos por partículas extremamente pequenas e indivisíveis que nós chamamos de átomos. Lembram que na aula anterior, antes dessa que a gente falou agora com Almeida, nós falamos lá sobre misturas e sobre substâncias, lembram? E nós falamos que átomos iguais se juntam e formam o elemento químico. Elementos químicos iguais ou diferentes vão se juntar e formar as moléculas ou os nossos compostos. Então, nós estamos falando de combinações. Então, para ele, todos os elementos são constituídos pelos átomos e é o que nós temos hoje. O único detalhe é que a gente sabe que ele não é indivisível, né? Se ele fosse indivisível, a gente não teria o estudo da radioatividade. Todos os átomos do mesmo elemento são idênticos. Vamos lá. O que ele está dizendo? Que eu só tenho lá o elemento... Vamos pegar o elemento hidrogênio. Todos os átomos que compõem, que se juntam para formar o elemento hidrogênio, eles vão ser idênticos. Eles vão ter o mesmo tamanho, a mesma massa e as mesmas propriedades químicas. É isso que ele está falando para a gente. Aqui, quando ele diz que os átomos que compõem o elemento químico são todos iguais, ele também coloca, em muitas literaturas vocês vão ver que eles falam que eles são iguais em todas as suas extensões, não existindo uma diferença de um átomo para o outro. Porém, hoje, a gente sabe que isso não é verdade. Aí você deve estar pensando: ai, professora, a senhora acabou de falar que os átomos iguais se juntam para formar o elemento químico? Sim. Átomos que apresentam o mesmo número atômico, eles são átomos do mesmo elemento químico. Isso é verdade. Quando eu tenho lá átomos com número atômico 11, são átomos de sódio. Eles se juntam e formam o elemento sódio. Porém, esses mesmos átomos que apresentam o mesmo número atômico, alguns deles podem apresentar uma quantidade de nêutrons, e a gente vai ver com mais calma nas próximas aulas, uma quantidade de nêutrons no seu núcleo, uns diferentes dos outros. E aí surgem o que vocês devem ter ouvido falar, isótopos, isóbaros, isótonos, que são essas situações. Então, eu não posso dizer que os átomos que compõem, por exemplo, o elemento carbono, são todos iguais. Por que eu não posso? Porque existem situações de isótopos de carbono. Nós temos o carbono 12, o carbono 13, o carbono 14. Por quê? Porque o núcleo desses átomos, eles têm nêutrons em quantidades diferentes. O número atômico deles vai ser igual, mas o fato deles terem números de nêutrons diferentes pode fazer com que alguns sejam radioativos e outros não. Então, nesse ponto, o postulado de Dalton, hoje em dia, ele já não é dito como verdadeiro. Todos os átomos que compõem um elemento químico, eles apresentam sempre o mesmo número atômico, mas eles podem apresentar números de nêutrons diferentes. Tranquilo? Então, vamos lá para a gente continuar no nosso postulado. Então, aqui, deixa eu apagar esse H. Então, aqui, o que mais ele falou? Os compostos são constituídos por átomos de mais de um elemento. Em qualquer composto, a razão entre os átomos de quaisquer elementos presentes é um número inteiro e uma fração simples. Outro postulado dele, ele diz que uma reação química envolve apenas a separação, a combinação ou o rearranjo dos átomos. Não resulta na criação ou na destruição de átomos. E aí vem o modelo atômico dele, que é conhecido como bola de bilhar, porque para ele o átomo é uma esfera maciça, indivisível e sem carga.
quando ele fala ali que as reações químicas, elas resultam da separação, da combinação e do rearranjo de átomos, onde a gente não cria e não se destrói, pode até confundir. Porque quando a gente falou de reações químicas, nós falamos que uma reação química é quando uma ou duas ou mais substâncias reagem e formam uma substância nova, né? E aí a gente tem a falsa sensação de que criou algo. Mas vocês viram que lá na lei das proporções das massas, assim como na lei de conservação, o que ocorre ali é uma recombinação. Todos os átomos que se encontram no início da reação vão estar presentes no final. Só que as ligações são quebradas dos reagentes para formar novas ligações lá nos produtos. Aquela frasezinha, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Porque ali ele está falando que a gente não está destruindo átomos e nem construindo átomos. Esses átomos estão perdendo as suas ligações originais e formando ligações novas, o que faz com que eles resultem na formação de novas substâncias. Mas não criou, tipo, não vai vir massa do nada e nem vai se perder massa para o nada. Tranquilo? Então, quando a gente fala de rearranjo, combinação e recombinações, é justamente isso. Quebra de ligação dos reagentes para a formação de ligação lá nos produtos. Tranquilo? Então, aqui, outro ponto importante que a gente vai abordar agora sobre a teoria de Dalton, e eu quero que vocês tenham muita atenção nesse momento, é que o Dalton, ele ainda não tinha o conceito de molécula. Vocês sabem que o conceito de molécula a gente viu, né? Quando a gente tem, por exemplo, gás oxigênio, é formado por uma molécula O2, ou seja, dois átomos de oxigênio que se juntam e formam uma única molécula. O Dalton ainda não tinha esse conceito de molécula. Ele sabia que existiam compostos e eles chamavam de compostos simples, elementos simples e elementos compostos. E aí ele tinha a ideia de que o elemento composto, ele por si só, é como se ele equivalesse ao que nós conhecemos por molécula. Então ele não tinha essa noção, ele achava que para formar água, um exemplo, ele ia ter o oxigênio, um elemento simples, mas o hidrogênio formava a água. Ele não tinha a noção de que eram moléculas de oxigênio, moléculas de hidrogênio para se combinar e formar duas moléculas ou, né, as moléculas de água, da substância água no final. Ele não tinha esse conceito. Então, ele tratou de substâncias simples e compostas, esse conceito de substância simples e composta começou a surgir ali, né? Apesar de não ser do jeito que nós conhecemos hoje. Mas está dentro, sim, da teoria de Dalton. Ele traz esse conceito de simples e composto, mas ele ainda não tem o conceito de moléculas. Vamos lá para a gente observar essa situação de substância simples e composta. Vocês já viram, né? Quando a gente fala de substância simples, nós estamos falando daquela que é formada por átomos do mesmo elemento. Então, aqui, se eu digo que aqui é o oxigênio, hoje a gente sabe que o gás oxigênio é O2. Mas, para Dalton, ele estava falando do elemento simples, então, para ele, era apenas o oxigênio. Quando a gente fala, por exemplo, vamos botar como se aqui fosse o ozônio, a gente sabe que é O3. Aqui, molécula de gás hidrogênio, seria H2. Ele não tinha essa questão das moléculas, ele sim trazia como elementos simples e elementos compostos, que é a substância composta que nós conhecemos, né? Que são substâncias formadas por átomos de elementos diferentes. Cada tipo de átomo é denominado elemento químico. Essa situação de Dalton não ter a noção de molécula ainda, não vamos dizer que foi uma coisa ruim, né? Permitiu que a ciência continuasse evoluindo. Aí veio um cientista francês, Gay-Lussac, que viveu de 1778 a 1850, que ele acreditava que as observações que ele fazia com o estudo dos gases iria confirmar as teorias atômicas de Dalton. Então, ele elaborou uma hipótese que volumes iguais de gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura,
contém o mesmo número de átomos. E pasmem que nós estamos realmente falando de uma situação que é válida hoje, o estudo, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando do estudo dos mols, que nós vamos ver na próxima aula. E também a gente entra também no estudo dos gases quando a gente fala de volume, né? Que 1 mol de gás ele vai ter o mesmo volume. Então vamos olhar como que seria essa hipótese se a gente fala lá no microscópico, lá no átomo. Vamos lá no slide. Então aqui, pela hipótese de Gay-Lussac, o que nós teríamos? Olha só, o termo átomo simples era o que ele achava ali como o que a gente conhece hoje por substância simples. Por quê? Porque hoje a gente sabe que a substância simples ela é formada por átomos do mesmo elemento. Mas até então, para eles, a substância simples era o átomo simples daquele elemento. Então, quando ele queria ali formar um monóxido de nitrogênio, pela hipótese, para abraçar a teoria de Dalton, seria um átomo simples de nitrogênio mais um átomo simples de oxigênio, né? Então, aqui nitrogênio, aqui oxigênio. E eles formariam um átomo composto de monóxido de nitrogênio, que aí, no caso, a gente teria, né, o NO. Seria isso. Então, a gente teria nitrogênio mais oxigênio, formando o monóxido de oxigênio. Só que o que aconteceu? Lussac observou que, quando ele trabalhava ali o átomo simples de nitrogênio mais o átomo simples de oxigênio, não formava um átomo composto de monóxido de nitrogênio. Formavam-se 2 volumes de monóxido de oxigênio. Então, ele ficou pensando, né, nessa soma, porque aqui, se eu tenho um volume mais um volume, o correto é eu ter, no final, 2 volumes, né? Então, essa experiência, ele começou a observar que essa lei foi de encontro com a teoria de Dalton. Então, ela não estava confirmando essa teoria, né? Que dizia que tudo era formado por partículas esféricas, maciças e indivisíveis, né? Os átomos. Segundo essa teoria, o volume dos produtos na reação deveria ser igual à soma dos volumes nos reagentes. Assim deveria ocorrer o seguinte: a gente teria, por exemplo, hidrogênio mais oxigênio formando água. 2 volumes de hidrogênio mais um volume de oxigênio formariam 3 volumes de água. E não estava acontecendo assim. A teoria tornou-se incompatível com as observações experimentais. A resposta para que ele pudesse entender o que estava acontecendo, né, e esse impasse e a explicação para a lei de Gay-Lussac foram encontradas pelo físico italiano, que é o Lorenzo, que nós conhecemos como Avogadro. Vocês já devem ter ouvido falar da lei de Avogadro, né? Ele introduziu o que nós chamamos de conceito de molécula. Observe que Gay-Lussac ele estava trabalhando com volumes, né? Um volume de átomo simples de nitrogênio que se somava com um volume de átomo simples de oxigênio e tinha que dar 2 volumes de monóxido de oxigênio. Só que isso não acontecia. Por quê? Porque aqui nós estávamos trabalhando todo o tempo sem saber com moléculas. E aí o que acontece? O conceito de molécula surgiu e explicou aquela diferença dos volumes. Então, para formar o monóxido de hidrogênio, o que ele precisava? De uma molécula de gás de nitrogênio, N2, e moléculas elementares de átomo nitrogênio, que iam ali, ó, com as moléculas elementares do átomo oxigênio, iam formar as moléculas integrais ou apenas moléculas de monóxido de nitrogênio. Então, essa é a soma que deveria ter sido feita. Os reagentes seriam N2 e O2 para que se combinassem
né? Ó, o monóxido de nitrogênio, quem é? É o nitrogênio e o oxigênio. Então, seria esse cara aqui, ó. Eles quebram essas ligações que existiam e formam ligações novas. E aí eu tenho exatamente os meus dois volumes finais. Observe que N2 e O2, eles formam ali uma troca de pares. Mas o conceito de molécula casa perfeitamente, porque no final eu tenho dois volumes de uma que, no caso, seria uma substância composta, que é o monóxido de nitrogênio. Então, deixa eu apagar aqui, que senão vai ficar difícil para ler. Então, um volume mais um volume dá para a gente dois volumes finais. E ele observou que esses dois volumes, ó, equivalem certinho à combinação dos nossos átomos no início. Lei da conservação das massas, não se perdeu massa. Então, aí a gente tem o conceito de molécula. A palavra molécula, ela é de origem latina. Significa pequena massa. Então, para Avogadro, ele bolou ali o que é a molécula. Ele trouxe para a gente a definição, que é a menor unidade independente de uma substância química que ainda mantém as propriedades químicas dessa substância. Consiste em dois ou mais átomos ligados covalentemente, formando uma unidade estável eletricamente neutra. Então, quando a gente fala de moléculas, elas podem ser compostas por átomos do mesmo elemento, como é o caso do oxigênio molecular, ou por átomos de elementos diferentes, como é o caso da água. E o que a gente tem que entender quando ele fala lá que ela mantém as propriedades químicas dessa substância? É exatamente isso. Se eu tenho ali uma composição que é constante e sempre na mesma proporção, se eu pego uma parte dessa substância, eu vou pegar a menor parte dela, que será a sua molécula. Ela, nessa menor parte, ela vai conseguir manter as propriedades químicas que a substância, de um modo geral, sendo composta por várias moléculas, apresentam também. Por isso que a molécula ela é muito importante. Ela é muito importante no estudo da química, porque a gente consegue estudar melhor, a gente consegue definir a composição dessa substância e a gente consegue definir as propriedades específicas delas, que são aquelas propriedades que cada substância apresenta, que é diferente das propriedades das outras substâncias. E aí a gente pode pegar, por exemplo, a água, né? A água ela tem propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, que são específicas somente dessa substância, que não se faz a essas propriedades em outras substâncias. Então, essa molécula, quando a gente estuda ela, essa parte da substância, ela consegue manter essas mesmas propriedades. Tranquilo? Então, vamos continuar lá no slide. Então, pessoal, vamos lá rapidinho no slide pra gente. Então, aqui, ó, as moléculas, elas encontram-se em constante movimento. Ou seja, aqui a gente tem um dinamismo, tem toda uma dinâmica, nada está parado. Até o sólido, professor, a parede, os átomos que compõem a parede aqui da escola, eles também estão em movimento? Estão. É o que a gente conhece como vibração molecular, que podem ser de tensão ou flexão. Os seus átomos mantêm-se unidos pelo fato de compartilharem ou trocarem elétrons. Segundo a teoria de Avogadro, para os materiais formados por molécula, nós temos os átomos que constituem as moléculas podem ser do mesmo tipo. Por exemplo, moléculas de oxigênio têm dois átomos de oxigênio, são substâncias simples. Então, essa molécula aqui apresenta o mesmo tipo de átomo, mesmo tipo de elemento, ou de tipos diferentes, que são as moléculas das substâncias compostas. E aqui a gente trouxe o gás carbônico, né? Que aí vocês podem observar
que o gás carbônico ele apresenta um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Numa reação química, as moléculas podem ser divididas, mas os átomos permanecem indivisíveis. Isso aqui na teoria de Gay-Lussac, tá, gente? Uma substância é formada por um único tipo de molécula, uma mistura é formada por moléculas diferentes. E esse é um ponto muito importante, galera, porque quando eu falo de uma substância, né, a gente usa ainda o nome mais certo, que é uma substância pura, nós estamos falando de uma substância que em toda a sua extensão, ela sempre vai apresentar o mesmo tipo de molécula. Quando a gente tem uma mistura, a gente pode ter várias substâncias juntas. E aí, ela não vai ter o mesmo tipo de molécula do início ao fim, ela vai ter moléculas diferentes. Então, os materiais, eles podem ser classificados como substâncias ou misturas de substâncias. As substâncias, elas podem ser classificadas como compostas, né? E aí a gente tem o exemplo da água, ou substâncias elementares, que a gente chama de substâncias simples, quando são átomos isolados ou moléculas compostas por átomos do mesmo elemento. Já as misturas é quando eu tenho mais de um tipo de substância juntas sem que ocorra reação química. Então, se a gente observar, esse quadro está ilustrando uma mistura de substâncias. A gente tem água, a gente tem aqui elementos químicos e nós temos substâncias simples, é uma mistura. A hipótese de Avogadro. Volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de temperatura e pressão apresentam a mesma quantidade de matéria em mol ou moléculas. E é exatamente isso. O estudo, gente, do mol, ele é muito importante dentro da química. Quando eu falo um mol, eu estou falando de qualquer quantidade de entidade. Eu posso falar um mol de átomo, posso falar um mol de molécula, posso falar um mol de íons, né? Então, ali ele vai ter sempre a mesma quantidade de matéria. Então, se eu falo de um mol de, digamos, vamos lá, cloreto de sódio, ele vai ter a mesma quantidade desse composto, né, desse material, sempre. Um mol é uma unidade fixa. E aí vai da gente, durante as atividades e no desenvolver da matéria, né, do nosso conteúdo, definir qual é o tipo de quantidade de matéria que nós estamos nos referindo. Então, para a gente ter essa noção, a gente tem que estudar bem a hipótese de Avogadro. Nós vamos aprofundar e fazer muito cálculo em cima disso nas aulas futuras. Hoje eu quero que vocês entendam o conceito, tudo bem? Então vamos lá para a gente entender melhor o conceito de Avogadro. O Gay-Lussac provou experimentalmente que um volume de nitrogênio mais um volume de oxigênio formam 2 volumes de monóxido de nitrogênio. A gente viu porque quando o Avogadro entrou na jogada, ele mostrou para a gente que esse um volume nada mais é do que uma molécula, né? Uma molécula aqui do N2 com uma molécula de O2, que formou aí 2 volumes de monóxido de nitrogênio, certo? Avogadro considerou que o número de moléculas em cada unidade de volume era o mesmo. Uma molécula aqui, mais uma molécula aqui, que formou 2 moléculas no final. Os dados experimentais de Gay-Lussac ficariam compatíveis com a teoria molecular de Avogadro, admitindo-se que, primeiro, a molécula de gás nitrogênio é formada por 2 átomos de elemento nitrogênio. E é exatamente isso. A molécula do gás oxigênio é formada por 2 átomos do elemento oxigênio. E a molécula do gás monóxido de nitrogênio é formada por um átomo de nitrogênio e um átomo de oxigênio. E no final, quando a gente observa, são formadas 2 moléculas de gás do monóxido de nitrogênio, o que faz com que a teoria de Gay-Lussac se case perfeitamente com a de Avogadro. Tranquilo? Então vamos fazer aqui um exemplo rapidão para a gente entender bem essas questões. Vamos lá! John Dalton foi responsável
por introduzir no âmbito da ciência a teoria atômica, né? Que é a teoria que estuda a composição e a estrutura do átomo. Nos primeiros anos do século XIX, nessa época, ainda não se conseguia saber quantos átomos de cada elemento entravam na composição das moléculas simples. Hoje sabemos que a fórmula molecular da água é H2O e que da amônia é NH3. Dalton supôs que as moléculas mais simples eram combinações de 1 para 1. Então, ele sempre trouxe que seriam essas combinações de 1 para 1. Então, a água ela não seria H2O, ela seria HO. Combinações de 1 para 1 seria um hidrogênio mais um oxigênio. A amônia, então, não seria NH3, seria NH. Né? De 1 para 1 seria um nitrogênio com hidrogênio. Dalton introduziu uma série de escalas de massas atômicas baseadas no hidrogênio que tinha massa 1. Na época de Dalton, acreditava-se que, em massa, a água tinha 1 para 8 de hidrogênio e que a amônia tinha 1 sobre 6 de hidrogênio. Com isso, foi possível concluir que as massas atômicas de oxigênio e nitrogênio, no caso, valiam respectivamente. Então, ele está dizendo o quê? Que a massa da água tinha um valor de 1 sobre 8 para o hidrogênio, né? E na amônia tinha 1 sobre 6 para o hidrogênio. E ele quer que você diga, nessa situação, qual seria a massa do oxigênio para a água e do nitrogênio para a amônia. Seguindo o raciocínio de Dalton, que é de 1 para 1, se é 1 de 8 e 1 de 6, as massas de oxigênio e nitrogênio seriam, respectivamente, aqui 7 e o outro, cadê? Até me perdi. A água e a amônia são substâncias formadas pela junção de elementos. Se na água a quantidade de hidrogênio representava 1 de 8, então 1 era o hidrogênio de 8 partes. Se de 8 partes, uma parte era de hidrogênio, 7 seria a parte que corresponderia ao nitrogênio. Então ficaria a molécula 7 sobre 8. Na amônia, a quantidade de hidrogênio representava 1 de 6. O que significa? Que de 6 partes, uma era do hidrogênio. Então, as outras 5 partes correspondiam ao nosso nitrogênio. Então, essas proporções, elas são muito importantes. Hoje, a gente já sabe que não é 1 para 1, né? A gente já sabe que moléculas, elas são compostas em proporções bem definidas, mas que não são mais 1 para 1, vai variando de uma molécula para outra. E é muito importante esse domínio. Mas agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para a nossa revisão, né? A gente vai revisar os principais tópicos dessa aula e depois você vai lá para a sua atividade, praticar os conceitos que nós vimos na aula de hoje e depois eu volto para a gente fazer a nossa correção, tá bom? Então a gente se vê já já.